Olá! Neste áudio vamos falar como o clima nos transformará. Na verdade, ninguém sabe se a consciência humana vai residir em um chip de computador até o final do século, ou mesmo se os carros que dirigem sozinhos vão governar as estradas. Mas uma coisa é certa: a Terra vai ficar mais quente. Os casos citados aqui mostram como o planeta estará muito mais quente até 2100. Estima-se que cerca de 10 bilhões de pessoas habitarão esse mundo mais quente. Algumas se tornarão refugiados do clima, afastando-se de áreas onde as temperaturas insuportáveis serão a norma. Na maioria dos casos, no entanto, especialistas em política preveem movimentações relativamente pequenas dentro das fronteiras de um país. A maioria das pessoas e comunidades, cidades e nações vão se adaptar ao local. Neste áudio, vamos destacar cerca de 10 pontos críticos, onde as mudanças climáticas irão desestabilizar as condições de vida e os meios de subsistência da humanidade, junto com estratégias que essas comunidades estão adotando para se preparar para o futuro. No primeiro caso, Newtok, Alasca, Estados Unidos, se as previsões atuais se confirmarem, o Ártico passará por um aquecimento mais dramático do que qualquer outro lugar do planeta. A aldeia esquimó de Newtok já está enfrentando os efeitos disso, com tempestades costeiras e degelo do pergelisolo que tem desgastado a terra onde ela foi construída. Em 2003, os cerca de 400 moradores da cidade votaram para que fossem realocados para um lugar mais alto, a 14,4 km de distância. Mas o processo tem sido lento, pois os residentes tentam garantir aprovação e financiamento para estradas, casas e um aeroporto no novo local. A situação de Newtok mostra que, mesmo quando uma comunidade quer se mudar, barreiras burocráticas podem tornar essa mudança bem complicada. Outro caso seria a Flórida, nos Estados Unidos. Até 2100, os demógrafos preveem que 6 milhões de pessoas na Flórida vão viver em áreas vulneráveis à elevação do nível do mar. Atualmente, uma aliança bipartidária entre 4 municípios do sudeste da Flórida trabalha para ajudar a região a se preparar. Os esforços incluem um plano para desenvolver a infraestrutura que mantém a água potável disponível, quando a água do mar inunda o suprimento de água potável. O grupo também está trabalhando para alterar os regulamentos relativos à altura das construções em Key West, de modo que as casas possam ser elevadas acima dos níveis de inundação. No Brasil, até meados do século, os rendimentos da pesca em muitos oceanos tropicais podem cair pela metade, resultado da elevação das temperaturas, variações de salinidade e transformações no habitat. Essa tendência provavelmente continuará até 2100. A redução vai pressionar economicamente as pessoas que dependem da pesca para sobreviver. O Brasil tem reagido, implantando reservas marinhas de extração, nas quais pescadores, gestores e pesquisadores tentam equilibrar a conservação com a necessidade de pesca em pequena escala para continuar operando. O modelo ainda está em desenvolvimento no Brasil, mas seus princípios poderiam servir de guia de gestão em outros países com atividade de pesca menor. Na região ocidental dos Estados Unidos, ao longo do próximo século, os incêndios vão ocorrer com mais frequência e se alastrar com mais intensidade. Esta tendência já é aparente em grande parte da América do Norte Ocidental, que está ficando mais quente e seca. Tais incêndios ameaçam vidas humanas e propriedades. A fim de se adaptar, os especialistas dizem que os gestores florestais precisarão desbastar florestas de alto risco e proprietários de casas e engenheiros precisarão fazer construções com materiais resistentes ao fogo e projetar paisagens também resistentes ao fogo. Outro caso seria Tuvalu. Em consequência da elevação dos oceanos, poderia parecer que nações insulares de baixa altitude já teriam desaparecido. E, de fato, o presidente das Maldivas está procurando realocar grande parte da população de seu país. Mas, geomorfologistas da Nova Zelândia descobriram que os atolls de Tuvalu, uma nação de 100 mil habitantes, todos vivendo a até 4,87 metros acima do nível do mar, estão na verdade se expandindo. Tempestades e marés corroem a aula do mar em alguns locais,
mas criam terra em outros, quando depositam areia e cascalho. Em Tuvalu, as aldeias podem enfrentar um desafio maior quando tentam conciliar seu ambiente já construído com formações que se deslocam. Outro caso, Lagos, na Nigéria. De acordo com a ONU, 84% da população do mundo viverá em cidades até 2100. Contudo, estima-se que 65% das habitações necessárias ainda não foram construídas. Uma oportunidade para que os funcionários e planejadores municipais construam edifícios resistentes às mudanças climáticas e organizem uma infraestrutura melhor de água e transporte. Lagos, por exemplo, está construída em torno de uma lagoa costeira plana e já está vivenciando os efeitos da elevação do nível do mar. Por exemplo, resorts na Ilha Vitória foram realocados em resposta à erosão. 21 milhões de pessoas vivem em Lagos e nos subúrbios ao redor, número que deverá duplicar até meados do século. No Paquistão, economistas do Instituto Internacional de Pesquisa sobre Política Alimentar e da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, descobriram que as alterações de temperatura podem ter efeitos mais profundos sobre a migração do que eventos climáticos externos. Por exemplo, um estudo recente que analisou dados relativos a décadas de migração no Paquistão revelou que, embora as pessoas possam deixar suas casas depois de uma inundação, elas costumam voltar quando a água recua. Invernos quentes, por outro lado, causam um tipo de quebras repetidas de safra que encolhem os rendimentos dos agricultores e são mais propensos a fazer com que uma família migre de forma permanente. A mudança climática vai intensificar a seca em várias partes do mundo, incluindo o sul da África, a Europa Mediterrânea e as áreas central e do sul da América do Norte. Na África, as secas, ao lado de outros fatores, representam uma ameaça para a segurança alimentar, especialmente em regiões com culturas alimentadas pelas chuvas e que já têm fornecimento delicado de alimentos. Historicamente, as perturbações no abastecimento alimentar resultaram em migrações do campo para as áreas urbanas em todo o continente. Algumas migrações serão sazonais. Na África Ocidental, por exemplo, as famílias reagiram à seca da década de 80, enviando adultos jovens para longe depois da colheita, a fim de ganharem salários. A Austrália sofreu uma seca que durou uma década, no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Melbourne sobreviveu, segundo concluíram recentemente engenheiros civis, em parte porque os moradores estavam dispostos a mudar seus hábitos relativos ao uso de água, dando descarga com menor frequência em vasos sanitários, por exemplo. A Austrália, o sudeste dos Estados Unidos, o sul da África e a bacia amazônica, todos puderam passar por mega secas, períodos secos com duração de 2 décadas ou mais, no próximo século, e o sucesso de Melbourne poderia servir de guia para seus planos de adaptação. Oriente Médio. Até 2100, ondas de calor no Oriente Médio, no norte da África e no sudeste asiático poderiam alcançar com regularidade ameaçadores 48,9 graus Celsius. E podem chegar a esse nível com mais frequência e durar mais do que aquelas vistas hoje em dia. Isso significa que essas áreas podem ser as primeiras onde as mortes causadas por mudanças climáticas vão se tornar comuns, especialmente em grupos de pessoas com problemas cardíacos ou doenças respiratórias. Os pesquisadores do clima e especialistas em política acreditam que tal risco vai pressionar os residentes a migrarem para outros locais. Sudeste da Ásia. Os cientistas do clima estimam que até 2100, algumas partes do sudeste da Ásia terão 50,9 centímetros a mais de chuva por ano. A maior parte dessa precipitação provavelmente vai vir de dilúvios, que são tanto mais fortes quanto menos previsíveis do que são hoje. Mesmo que um único episódio de chuvas fortes ou inundações possa não desencadear uma migração permanente, estações de monção mais fortes poderiam reduzir o rendimento das safras agrícolas, e isso poderia levar os agricultores a migrar, talvez de forma cíclica. Quando os agricultores procuram por empregos na cidade, a fim de ter uma renda extra,
durante o período de entre-safra. Então é isso, muito obrigado por ouvir. Até mais.